Olá, graça e paz, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para mais um culto na presença do Senhor, mais um dia para meditarmos na palavra de Deus, mais um dia de oração. Muito importante que a gente viva uma vida de oração. Viver uma vida sem oração é como viver sem a chama de Deus, a presença de Deus. Porque é a oração que faz a conexão entre o cristão e o Senhor. Amém? A oração demonstra dependência, a oração demonstra fé, a oração demonstra que você está alinhado com a palavra de Deus. E ela te fortalece, ela te renova, ela te transforma. Você vê, a gente tendo uma vida de oração, já é difícil, na verdade, a gente vencer o dia a dia, vencer o pecado, vencer a nós mesmos, as nossas vontades, né, a nossa natureza terrena. Imagine sem orar, sem meditar na palavra. Você já preparou a sua Bíblia aí? A minha está aqui a minha água. Nós vamos orar daqui a pouco, consagrando a água do tratamento espiritual, como nós fazemos em todas as orações. Todas as orações, incansavelmente, sem parar, sem desistir, nós consagramos a água do tratamento espiritual na presença de Deus. E quando as pessoas bebem da água, elas são transformadas. Deus opera, Deus age e maravilhas acontecem. Amém? Vamos orar pedindo direção a Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí. Vamos orar, falar com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Santo, poderoso Israel, nós entramos em Tua santa presença neste momento, Senhor, em oração. Eu lhe peço, meu Pai, pela vida de todos que me acompanham através desta transmissão. Todas as pessoas que me assistem nesse momento, meu Pai. Lhe peço que o Senhor toque na vida delas, meu Deus. Lhe peço que o Senhor venha dar direcionamento, sabedoria, entendimento, para que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Meu Deus, toma esse culto em Tuas mãos, toma a Tua igreja, toma o Teu povo, toma a Tua obra em Tuas mãos. Sem a Tua direção, meu Pai, sem o Senhor falar, sem o Senhor apontar, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Precisamos de Ti, meu Deus, da Tua sabedoria, da Tua direção, do Teu entendimento, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelas nossas transgressões. Limpa o nosso coração, a nossa vida. Remova tudo aquilo que não Te agrada, que não provém de Ti, meu Deus. Faça uma obra gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego esse culto em Tuas mãos, eu entrego essa palavra, tudo que for realizado, for feito, for dito, que venha com a direção do Senhor. Em nome de Jesus, quem crê, diga glória a Deus, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Abra aí, por favor. Vou dar um minutinho para você conseguir achar. É o quarto evangelho. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Sempre prepare a sua Bíblia durante os cultos. Já fica a sua Bíblia preparada. Porque é muito importante que a gente esteja com a palavra de Deus em mãos. Amém? Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Olha o que diz o texto sagrado aí. Se você não conseguiu achar, não está sem a Bíblia, não tem problema não, tá bom? Só você prestar atenção aqui no pastor que vai dar tudo certo. O texto diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho
nunca terá vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho, quem obedece ao Filho tem a vida. Que filho é esse, pastor? É o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo Jesus lá na cruz. Quer dizer, o próprio Criador do universo. Você tem noção do que é isso? Você consegue dimensionar o tamanho dessa mensagem, desse versículo. Se você crê em Jesus, você tem a salvação. Se você não crê, se você desobedece a Ele, a ira de Deus está sobre você. A ira de Deus está sobre aqueles que não valorizam o Evangelho, não valorizam a salvação. Sobre essa pessoa, é bíblico, permanece a ira de Deus. Essa ira, presta atenção, essa ira de Deus, ela não tem efeito imediato. Por que ela não tem efeito imediato? Porque Deus dá para as pessoas a oportunidade, a chance de arrependimento, das pessoas buscarem o perdão, a misericórdia divina. Essa ira, ela não tem efeito imediato. Por enquanto, a ira de Deus está sobre essa pessoa. A pessoa que não se batizou nas águas, a pessoa que não se entregou para Jesus, a pessoa que faz pouco caso da palavra de Deus, a pessoa que não obedece à palavra, não ama o seu próximo, não procura andar correto diante de Deus, não se arrepende dos seus pecados, ela vive no pecado, ela mora no pecado. O pecado faz parte do estilo de vida que ela tem. O pecado faz parte do dia a dia dela. Ela não se preocupa em se entregar para Jesus. Ela não se preocupa com a sua alma. A pessoa, ela cuida muito do corpo, né? As pessoas se preocupam muito em ir para a academia, fazer caminhadas, procurar se alimentar bem, que é muito importante, sem dúvidas alguma. Né? As pessoas têm uma preocupação em manter a boa forma, né? Ela não deixa, você não fica sem comer, você não fica sem tomar banho, você não fica sem se alimentar. Por quê? Porque você ama o seu corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como se fosse a nós mesmos. Você quer algum mal para você? Você não quer. Você não quer um mal para você. Você quer o bem. Então o mesmo bem que você quer para você, você também deve querer para o seu próximo. Só que as pessoas se preocupam em cuidar do seu corpo, mas se esquecem do mais importante, que é a sua alma. Porque o corpo vai apodrecer, o corpo vai virar pó, o corpo vai estragar, vai servir de alimentos para as larvas, as minhocas, né? Os vermes. As bactérias vão consumir a nossa carne após a nossa morte. O nosso corpo não vale nada. Você já percebeu isso? Nosso corpo, ele vale alguma coisa enquanto está aqui, de pé. Mas se você morrer, acabou. Vira um monte de carne podre. Mas a nossa alma, a alma humana, porque a Bíblia diz que quando Deus sopra, lá em Gênesis, sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, ele passa a ser alma vivente. A Bíblia não diz que ele passa a ser um corpo vivente. A Bíblia diz que ele passa a ser alma vivente. Olha só que interessante. Não está escrito, ele passou a ser um corpo que anda, como se fosse um robô, como estão fabricando por aí. Não, ele passou a ser uma alma. E a alma sente dor, a alma tem sentimentos, a alma ela tem emoções. A alma da pessoa, ela é a identidade da pessoa. Se a sua alma sai do corpo, seu corpo cai. Seu corpo cai. Então, as pessoas se preocupam, né, em cuidar do seu corpo. Mas e a alma? Ela não crê no Filho de Deus. Ela não se entrega para Jesus. Então, sobre ela permanece a ira de Deus. Essa ira é vindoura. Essa ira ela ainda vai se manifestar.
em um tempo breve, em um tempo próximo. Não vai demorar muito. Só que a gente não sabe, nós não sabemos, ninguém tem essa data e o dia e a hora que nós vamos morrer. Se você pegar a sua certidão de nascimento, tem lá o dia e a hora que você nasceu. Tem lá registrado. Existe o dia e a hora que você nasceu. Mas a hora e o dia que você vai morrer, que nós vamos morrer, nós não sabemos. Nós não sabemos. Quando uma pessoa morre no hospital, numa mesa de cirurgia, ou está doente no hospital, ela morre, imediatamente, quando é constatado o falecimento daquela pessoa, a primeira coisa que os médicos fazem é anotar a hora da morte, tal hora. Você já viu isso nos filmes? Acontece realmente, é daquela forma ali. Quando a pessoa morre, os sinais vitais dela desaparecem. Imediatamente o médico diz: hora da morte, 1h50 da manhã. É anotada a hora. A data já se sabe, mas tem que ter a hora lá. Aí na certidão de óbito da pessoa vai estar lá registrado o dia e a hora que ela faleceu. Teve o dia que ela nasceu, né? E tem o dia e a hora, teve o dia e a hora que ela nasceu e tem o dia e a hora que ela vai morrer, todos nós. Só que, perdão, o dia e a hora que nós vamos morrer, não sabemos. Você não sabe, eu não sei. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar. E aí? E a minha alma? As pessoas ficam a vida inteira preocupadas com o corpo, né? Onde vai morar, como vai viver, com a sua saúde, né? Com a sua alimentação, com a academia, com esteticistas, né? Com profissionais, né, da estética para manter a beleza. Quer dizer, mas ela não se preocupa em cuidar da sua alma. Por isso que a ira de Deus fica sobre ela. Então, após a morte da pessoa, se a pessoa morrer no pecado, se ela morrer nos seus delitos e pecados, em desobediência à palavra de Deus, então a alma dela vai para o castigo eterno. Jesus falou isso. Jesus falou: quando ele voltar, vai separar do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os cabritos, os bodes. E ele vai virar para a direita e vai dizer: olha, venham, benditos do meu Pai. Vocês vão entrar no meu reino. E os que estiverem do lado esquerdo vão para o castigo eterno. Lamentavelmente, essas pessoas vão perder a sua salvação. Lamentavelmente, essas pessoas vão perder a vida eterna, porque rejeitaram a salvação de Cristo Jesus. Elas se recusaram a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres momentâneos, passageiros que esse mundo oferece, né? As diversões dessa vida, as baladas e etc., e os vícios. Quer dizer, ela rejeitou, ela trocou Jesus pelas coisas dessa vida. Ela preferiu as coisas dessa vida, os prazeres passageiros dessa vida, do que a salvação em Cristo Jesus. Ela deu preferência às coisas da carne, à sua vontade própria, mas não preferiu Jesus. Nós temos uma escolha para ser feita, você tem uma escolha para fazer. E essa escolha é aqui e agora. Deus, ele coloca diante de nós a morte e a vida, o bem e o mal, e ele sugere: escolhe, pois, a vida para que você viva. Ele sugere você escolher a vida. Tem gente que está escolhendo a morte, tem gente que está escolhendo os prazeres, tem gente que está escolhendo o pecado. As consequências virão, e as consequências não são boas. A Bíblia revela isso. Não precisa você abrir não, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, olha só o que diz aqui:
Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Olha só, do céu, Deus revela a sua ira, a sua indignação contra toda a maldade, os pecados, a perversão, a impiedade das pessoas, que impede as outras pessoas de conhecer a Deus por causa das más ações, do mau comportamento que ela tem. Eu fico vendo vários influenciadores que tem por aí, né? Influenciadores digitais, artistas de televisão, jogadores de futebol, cantores, várias pessoas famosas, que elas vivem dando mau exemplos para as outras pessoas. Quer dizer, esses influenciadores, esses apresentadores, artistas famosos, né, atores de filmes, que são muito conhecidos, eles fazem coisas ruins, más, maldade, perversidade, influenciando as outras pessoas. Quer dizer, impedindo essas pessoas de conhecer a verdade. Imagine que esses influenciadores, eles pregassem a Cristo, eles ensinassem a salvação, da mesma forma que eles ensinam a cuidar do corpo, eles ensinassem a cuidar da alma. Quantas pessoas poderiam alcançar, né, a salvação? Mas não. Eles vivem dando maus exemplos, eles vivem fazendo tudo errado. É por isso que a nossa sociedade, a cultura que existe, está implantada na nossa sociedade, é a cultura pecaminosa, é a cultura da libertinagem. Não é liberdade isso se chama libertinagem. Eu sou livre para fazer o que eu quero, você é livre para fazer o que você quer. Mas na salvação, na vida eterna, essa liberdade você não vai ter. Porque você quer fazer o que você quer agora e você não quer obedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que agrada a Ele. Como se você vai desfrutar da alegria da salvação? Por que Jesus ele sofreu tanto? Ele derramou sangue para provar o seu amor para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já parou para analisar isso? Você já analisou isso na sua vida? Você tem se preocupado em se entregar para Cristo? Ou você não está nem aí? Ou você só quer receber as orações, né, para poder resolver os seus problemas terrenos, suas dificuldades, resolver os seus problemas financeiros, sentimental, familiar, e pronto, é isso que eu quero. Não, pastor, eu quero resolver meu problema, é isso que você quer? Pois bem, seus problemas serão resolvidos, mas depois, quando a sua alma estiver fora do seu corpo, já não haverá mais chance de arrependimento. Acabou. Tem um ditado que diz assim: quando as pessoas se arrependem tarde demais. Não tem um ditado assim? É exatamente isso que vai acontecer. As pessoas, quando elas se derem conta do erro que elas cometeram, da escolha errada que elas fizeram, vai ser tarde demais. Hoje é quarta-feira, é dia em que nós focamos nisso, na nossa salvação, na palavra de salvação, nas palavras de vida eterna que Jesus pregou. Então, quando a alma sair do corpo, não adianta mais. Não adianta. Vai bater o desespero, vai bater a solidão. Você vai estar longe de Deus. Jesus passou por um instante por essa solidão. Deus abandonou Jesus por um momento. Foi necessário isso acontecer. Lá na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus teve que deixar Jesus sozinho, porque ele estava levando sobre ele todo o pecado da humanidade.
toda a maldade que está aqui escrita aqui nesse livro aqui, ó. Os pecados, as maldades, os prazeres da carne, está aqui. Deus ele desamparou Jesus naquele momento, porque toda a sujeira desse mundo, do pecado, da desobediência, da maldade, estava sobre ele. Estava sobre Jesus. E a Bíblia diz que Deus é tão puro, tão santo, que ele não pode contemplar o mal. Ele não admira o mal. Contemplar significa admirar, achar interessante. É muito forte, né? Ele é tão puro, tão santo, que ele não pode admirar, ele não pode contemplar o mal. Ele não acha o mal correto, ele não acha o mal interessante. Não. Ele condena tudo isso, porque Deus é bom o tempo todo. Imagina o Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, ele é adorado dia e noite, 24 horas, sem parar, constante adoração dos anjos a ele. O texto diz que os anjos declaram: Santo, Santo é o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Os anjos, eles não estão encantados, eles não estão admirados com as paisagens do reino, eles não estão admirados com as criaturas do reino, com as coisas, com as pedras preciosas, com as ruas de ouro, não. Eles não estão nem aí para isso. Eles olham para o trono e vê a glória de Deus e eles não conseguem ficar quietos. Eles não conseguem se calar diante da glória, da luz de Deus. Eles declaram dia e noite sem parar. O apóstolo João, ele fala isso. Santo, santo, santo é o Senhor. Lá em Isaías, tem uma passagem que Isaías fala que ele tem uma visão do trono e ele vê os querubins adorando, dizendo isso: Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aí quando chega em Apocalipse, 800 anos depois, o apóstolo João continua vendo a mesma cena, 800 anos depois. Os anjos declarando: Santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, a adoração, ela é constante, ela é imparável lá no reino de Deus. Aleluia. Que maravilha. Quer dizer, nós hoje, nós temos essa oportunidade, essa chance única de aceitar Jesus, se entregar para Ele, se entregar para Cristo, assumir a nossa fé em Cristo e um dia poder contemplar a glória de Deus, contemplar a glória do Senhor que está sentado no trono. Desde que nós nascemos nessa terra, né, nessa terra de maldades, de perversidão, nós não vimos algo assim. Nossos olhos ainda não contemplaram a luz, a glória de Deus. Mas existe essa promessa na palavra dele. A promessa está na palavra. E é através da palavra que nós alimentamos a nossa fé. Amém? É através da palavra. Não tem outra explicação. Não tem outro caminho. Você já se questionou: pastor, tudo bem, mas a gente nunca viu. Como que nós podemos crer? Por meio da palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela desperta a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra. É por isso que eu prego a palavra constantemente. É por isso que eu invisto na pregação da palavra. A oração e pregação da palavra. Porque a constância na palavra é que ativa a nossa fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pega a água do tratamento espiritual e nós vamos entrar na presença de Deus em adoração ao Senhor nesse culto abençoado de hoje. E eu tenho a certeza que essa palavra ela entrou na sua vida.
Então, diante dessa revelação, dessa palavra, dessa mensagem de hoje, você tem uma decisão para tomar. Você tem uma escolha para fazer. E essa escolha é você quem vai fazer. Não sou eu que tenho que fazer por você. É você que tem que fazer por si mesmo. A revelação está aqui. O que você precisava ouvir, você acabou de ouvir. Agora só depende de você. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos entrar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, em oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, levanta a água para o céu. Nós entramos em Tua presença neste momento. Meu Deus, nossos olhos, desde que nós nascemos, nós não vimos a Tua luz, o Teu trono, com os olhos físicos, meu Deus. Mas nós conseguimos ver com os olhos espirituais, meu Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Eu consigo, meu Deus, ver através dos olhos espirituais tudo que o Senhor preparou. A cidade santa, a Nova Jerusalém, o reino do Senhor, os novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Meu Deus, eu lhe peço, abra os olhos dessas pessoas também, meu Pai, para que elas consigam enxergar a salvação, a vida eterna, a oportunidade que ela está tendo diante de Ti, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, quantas pessoas que infelizmente, meu Pai, mesmo ouvindo essa palavra, ainda assim, infelizmente, elas vão se recusar a se entregar para Ti. Ainda assim elas vão perder sua salvação, mesmo diante de uma palavra gloriosa como essa. Mas tem aqueles que vão aceitar, meu Deus, tem aqueles que vão se entregar, e por eles vale a pena, meu Deus, a gente continuar lutando, vale a pena continuar pregando, vale a pena continuar orando por essas pessoas que creem, por essas pessoas que se entregam, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, meu Pai, consagra essa água, Deus. Coloca nela a tua unção, o teu poder, a tua virtude, Senhor. Quando essa pessoa beber dessa água, meu Pai, que ela receba a tua presença, que a presença do Espírito Santo entre na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, te louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, porque digno é o Senhor de todo louvor, toda glória, toda exaltação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós entregamos a nossa vida, meu Deus, em Tuas mãos. Entregamos os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos pensamentos, meu Deus. Que eles sejam guiados por Ti, em nome de Jesus. E se você crê no poder dessa oração, diga glória a Deus, diga amém. Beba da água com fé. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que maravilha, que grande bênção, né? Poder desfrutar da presença do Pai. O Senhor Jesus, Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Quer dizer, sem o Espírito Santo, eu não conseguiria fazer nada disso aqui que eu acabei de fazer. Pregar, orar, nada, absolutamente. Não tem como. É a mesma coisa de eu ir lá agora, lá fora, lá na rua, lá, e pegar lá um rapaz que está usando drogas, está na esquina ali, né, no mundo, vivendo a vida dele, botar ele aqui na frente dessa câmera aqui, pegar a Bíblia, pegar o celular, a água, falar com ele, olha, agora é você que vai orar e vai pregar, vai, fala aí. Ele não vai saber o que dizer. Ele vai ficar perdido e fala, eu não sei. Vou falar o quê? Aonde que eu vou ler? Ele vai ficar perdido por quê? Porque ele não tem a presença do Espírito Santo. Ele não tem a presença de Deus na vida dele. Ele está longe de Deus, entenda isso. Ele está distante do Senhor. Então ele não vai conseguir. É necessário
um tempo para ele conseguir, lendo a palavra, orando, buscando, né, através das pregações, a palavra vai batendo, a palavra vai entrando, e com o passar do tempo, o Espírito Santo se apossa dele, ele se entrega, ele se rende, ele entende que ele precisa fazer a escolha certa, e aí ele passa a ter inspiração do Espírito Santo. Agora, se pegar a pessoa do jeito que ela está e botar ela para pregar, não vai funcionar nada. Ela vai ficar perdida, igual cego em tiroteio. Tá vendo por que é importante você meditar na Bíblia e orar? Não é verdade? Para que você tenha a presença de Deus. Amém? Eu vou realizar a oração final nesse culto no dia de hoje. Você que deseja fazer a sua oferta, tem alguém que diz assim: pastor, eu queria enviar uma oferta para ajudar o ministério. Então você vai pegar a chave Pix que está aqui na descrição da transmissão do vídeo. Você vai copiar essa chave Pix e vai fazer sua transferência. É o 22 998 30 36 48. Você vai fazer sua transferência via Pix. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não entendo de negócio de Pix, essas coisas. Eu vou no banco, saco meu dinheiro lá na boca do caixa e pago as minhas coisas ali. Então você pode pegar um valor que você deseja enviar, o seu dízimo, a sua oferta. Você procura alguém, um adolescente, alguém que saiba, que entende. Então você dá o valor na mão dela e pede para ela transferir da conta dela para essa chave. Amém? Pastor, que desejo ajudar esse ministério, porque essa palavra ela tem me ajudado muito. As orações têm me feito muito bem e eu queria ver esse ministério crescer. Nós temos vários projetos que precisamos colocar para andar, né? Eu tenho vários projetos, eu preciso montar um estúdio com equipamentos melhores, né? Com iluminação melhor, com áudio melhor. Aqui eu estou sem microfone. Aqui, eu estou sem um estúdio, né, direitinho aqui. Mas eu quero mudar, e tudo isso é necessário investimento. O investimento é alto. Tudo tem um custo, né? Tudo nesse país tem que pagar, não tem jeito, nada é de graça. Se você for no mercado agora e comprar um peixe, o cara vai te cobrar o dinheiro, o peixeiro, cadê o valor? Não, então deixa o peixe aí. Não é assim? Infelizmente é assim. Mas as almas que serão salvas para Jesus através das pregações, das palavras, das orações, das transmissões, essas vão viver a eternidade e isso não tem preço. Amém? Então você que deseja ajudar esse ministério, enviar o seu dízimo, a sua oferta, pastor diz assim: pastor, esse mês eu vou abençoar esse ministério com o meu dízimo. Eu vou entregar o meu dízimo aqui. Entenda que o seu dízimo é de Deus. Você entrega o seu dízimo aonde você quiser. Você entrega o seu dízimo aonde você sentir a vontade para entregar. Nós temos hoje no mundo vários falsos profetas, vários lobos disfarçados em pele de ovelha, infelizmente. Então você vai ver, não, esse pastor aqui, eu estou vendo que ele dá vida por mim, eu estou vendo sinceridade nas palavras dele, então você vai fazer, amém? Em nome de Jesus. Aí você vai enviar o seu comprovante para esse número que está aí no meu WhatsApp, para mim estar em oração por você, tá bom? Deixa eu fazer oração pela sua vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe e ilumine os caminhos de todos. Abençoe a vida dos dizimistas, ofertantes, aquele que tem nos ajudado, aqueles que têm contribuído, que eles sejam iluminados e abençoados. E entrega a vida do teu povo em tua mão, meu Pai, em tuas santas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Forte abraço.